convido a todos para encontrar uma posição confortável, coluna ereta, sentindo-se todo o apoio sobre a pele da Mãe Terra que nos sustenta. E esse apoio percorre toda a nossa coluna, essa sensação de apoio que se eleva até o topo da nossa cabeça, fazendo uma conexão terra-céu. Nessa conexão, terra e céu se entrelaçam no chakra cardíaco, no coração. Sentimos a respiração, o ar que entra, o ar que sai. Com essa energia entrelaçada que ilumina o coração, nos abrimos para tudo que vai acontecer de benéfico nesse retiro. Vamos abrir os olhos. Bom, eu estou aqui como mediador, né? Nós já falamos sobre isso ontem. Eu não tenho nada para dizer, quem vai dizer as coisas. Essa é a sua, meu Roberto. Né? O que eu vou tentar fazer com que flua, né? As palavras fluam, as narrativas fluam, e eu vou fazer perguntas, mas na medida que vocês vão se sentindo mais envolvidos com o seminário, com o retiro, com essa conversa, vocês façam perguntas também, porque as perguntas que vão mover, né, essa lâmpada de Aladim, né, que o Roberto é, que a sua mãe, que todos os seres humanos são. Né? Somos todos seres humanos que dependemos de uma esfregadela para que emerja um gênio. Né? E eu estou aqui lado a lado com dois seres humanos da máxima envergadura, né, que lograram a humanidade. Né? Então, eles são um depositório, um repertório, né, de muita experiência. Né? Então, eu acho que a gente deve agradecer essa manhã fria, né, que nos convida à introspecção, né, porque o calor nos convida à diástole e o frio nos convida à sístole, né, à concentração. Vamos aproveitar para sorver da sabedoria e da energia das pessoas que vão transmitir para nós uma utopia realizada. Então nós vamos começar tentando compreender, através das histórias, o nascimento dessas utopias. Né? Como elas começaram a germinar, em que pé essa árvore utópica hoje está. Né? O tronco já cresceu, a copa já se desenvolveu, temos muita coisa pela frente. Então, essa troca de experiência é que para que todos nós nos inspiremos com essa possibilidade de realizar coisas que saem de uma normalidade que não é benéfica. Uma normalidade, entre aspas, de uma normose. O Roberto já escreveu muito sobre normose, nós vamos falar também sobre isso. Então eu vou convidar a Sônia, porque muitos de vocês estão, acho que pela primeira vez aqui, né? Então vocês devem estar se perguntando, outros não, estou vendo que nós temos vários amigos aqui, amigos evolutivos que eram da transpessoal, que fizeram aqui com vocês. É uma alegria estar com eles aqui, eles conhecem muito bem a Luz e outras pessoas aqui também conhecem, mas tem pessoas que não conhecem, né? E mesmo as que conhecem vão se deparar com novidades, porque
a esfregadela que eu vou dar na Sônia, entendeu? Pode ser que é mesmo um gene que eu mesmo não saiba que ele existe, né? Alguma historinha, alguma faceta dessa história pode ser muito interessante. Eu já ouvi também o Roberto falar muitas vezes sobre o Nupá, sobre o nascimento do Nupá. É como se eu soubesse decor as duas coisas, mas eu sei que, dependendo da esfregadela, surge alguma coisa inusitada, alguma coisa que não foi dito, não apareceu um momento, né? Então vamos ver se a gente cria esse momento, né, com a energia que vocês estão depositando, com a esperança de nutrição que vocês estão depositando aqui, que essa energia toda faça emergir os melhores gênios aqui de nós todos e dos dois aqui. Tá bom? Então, eu vou começar perguntando para a Sônia, né? Eu vou fazer de conta que eu não sei nada. Né? Isso é importante, né? Isso eu aprendi com eu tive uma longa trajetória como diretor de cinema, em vídeo, eu entrevistava pessoas, né? Então eu percebi que a grande técnica de fazer as pessoas falarem é você fingir uma total ignorância, né? Porque as pessoas querem te acudir, elas querem responder para você, já que você não sabe nada, e aí você consegue os melhores depoimentos, né? Então eu vou agir dessa maneira, né? Então, Sônia, conta pra gente como é que nasceu tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Conta o comecinho da história, né? Através da sua narrativa, né? Claro, só tem a sua narrativa, né? É a sua que está aqui presente agora, mas eu queria ouvir do comecinho. Você não estava aqui, você não conhecia esse espaço, não conhecia essas terras aqui. Como é que aconteceu? Então, bom dia todo mundo, que a gente possa viver aqui juntos uma experiência que seja gratificante, reveladora, né? E que sirva para elevar a nossa consciência, o nosso espírito. As minhas falas, elas vão estar sempre, digamos assim, mostrando uma perspectiva, né? Uma perspectiva subjetiva, pessoal, né? A história de Nazaré, eu acho que ela é para ser contada por um número incontável, né, de pessoas, porque foram muitas as pessoas que passaram por aqui, né? Nazaré, ela é o resultado de uma, digamos assim, de uma experiência grupal, de uma vida em grupo, né? Ela é um local, ela é uma escola, ela é uma universidade. Hoje eu vejo essa escola e essa universidade cada vez mais como um local de voluntariado, né? Ou seja, como sendo uma universidade de voluntariado. E eu acho que isso é o que vai realmente, né, progredir e crescer à medida que a organização for existindo, né? À medida que a instituição for existindo. E é importante assim, que eu deixe claro que essa é uma visão da Sônia, né? Uma visão da experiência vivida da Sônia, uma experiência das experiências que eu posso, vamos dizer assim, relatar e compartilhar com vocês, e que essa história poderia ser contada, vamos dizer assim, de muitas outras maneiras, né? É importante que fique claro isso nesse contexto, né, da nossa partilha. Eu estou aqui desde o dia zero, digamos assim, desde na data inicial, né? E para mim, Nazaré começou quando eu estava voltando de Findorn, depois de ter passado 3 meses lá. E Findorn tem uma relação com Nazaré que poderá também ficar clara ao longo, né, dessas nossas conversas. E eu recebi uma carta do José Trigueirinho Neto, que foi o iniciador do trabalho, me convidando para participar de um retiro de 6 meses, um retiro de meditação. Então a palavra-chave era meditação, um retiro de meditação por 6 meses, que iria acontecer na cidade de Belo Horizonte. Isso era setembro de 1982. Em outubro, nós tivemos uma primeira reunião das pessoas que tinham sido convidadas na cidade de Belo Horizonte. E já em outubro, essa ideia do retiro de 6 meses em Belo Horizonte já havia mudado. Eu diria que essa é uma característica assim, muito clara, muito presente na formação, na fundação, e eu acho que no processo de existência mesmo de Nazaré.
essa coisa, vamos dizer assim, de tudo poder mudar de repente, das coisas estarem impermanentemente sempre presente na nossa consciência, né? Então, desde o início, essa ideia da impermanência, do poder mudar, né, estava presente e não mais seria em Belo Horizonte esse retiro, e seria, na verdade, aqui em Nazaré Paulista, num terreno de 10 mil metros, cedido em comodato por duas pessoas que faziam parte do grupo que apoiava Trigueirinho em São Paulo, porque ele fazia palestras, ele fazia encontros, ele fazia estudos e muitas pessoas o acompanhavam, o seguiam através desses encontros e dessas palestras. Então essas pessoas ofereceram os 10 mil metros, 10 mil metros do terreno, né? Essa parte daqui foi adquirida posteriormente, então é a partir, vamos dizer assim, quando a gente começa a descer a escadinha para vir para cá, ou seja, era ali a divisa, né? E nós viemos para cá no dia 7 de março de 1982, um grupo inicial de 12 pessoas. O Trigueirinho era o nosso mentor, né? Ele era a pessoa que, o visionário, né? A pessoa que teve a ideia e que estava capacitado para reunir esse grupo. Então nós chegamos aqui no dia 7 de março de 1982 para dar início ao trabalho, que não era assim, era um retiro ainda, a gente ia ficar retirado por 6 meses, né, aqui, sem contato, vamos dizer assim, de receber pessoas, com algumas exceções, é claro, e sem, vamos dizer assim, estar fazendo nada além de aprender a viver em grupo, de aprender, né, como seria essas pessoas que não se conheciam, que nunca tinham convivido juntas, que tinham pouco conhecimento de si mesmas, o que fazer, né, para aprender a viver em grupo. E a meditação a ideia da meditação era central, ou seja, era uma ideia central. Nós todos estávamos interessados na meditação e naquele começo, Nazaré tinha uma abordagem muito, vamos dizer assim, esotérica, mística, né, e espiritualista, né? O esoterismo vinha muito por conta da obra de Alice Bailey, que nós líamos. Nós tínhamos livros que precisavam ser lidos para a gente poder entender o processo que iria se desenvolver, né? Então nós tínhamos obras da Bailey para ler. Um deles era A Luz da Alma, era um dos que a gente devia ler. Iniciação Humana e Solar, são livros bem esotéricos, né, dentro do trabalho da Bailey. E o mais importante era Cartas sobre Meditação Ocultista. A gente deveria ler esses materiais, deveria tê-los, vamos dizer assim, sempre presentes como parte do apoio para ir construindo essa vida em grupo, essa vida, né, que todos estavam querendo viver. E o começo foi, digamos assim, o desafio dessa aprendizagem, né, das pessoas terem um ritmo diário, né? O Trigueirinho era uma pessoa muito organizada, alguém com uma experiência grande, eu diria assim, na vida dele, pessoal. Ele tinha sido administrador, né? Tinha sido cineasta, quando mais jovem ele tinha sido um cineasta brasileiro, mas quando ele veio para cá ele tinha uma experiência grande de administração, então não foi difícil para ele, vamos dizer assim, começar a organizar esse grupo de modo a que tudo começasse a acontecer. E a nossa base inicial foi bem esotérica, e eu diria assim que a parte mística, essa parte mais voltada para o misticismo, ela estava atrelada, vamos dizer assim, ao misticismo cristão, porque ele também tinha uma visão do esoterismo cristão, né? Era dessa forma que o cristianismo era visto, porque a Bailey também trazia essa visão esotérica, né, do cristianismo. E nós líamos também materiais, ou nós estávamos em contato com materiais e histórias, enfim, de místicos cristãos, como Teresa d'Ávila, como João da Cruz, né? E havia também materiais da tradição hindu, né? Ou seja, a gente também lia materiais teosóficos, vindos da teosofia, porque ele também tinha um conhecimento profundo da literatura teosófica, então nós também tínhamos acesso
vamos dizer assim, a materiais, a textos, a conteúdos da teosofia. E do ponto de vista assim, da tradição indiana, da tradição, né, dos Vedas, enfim, daquilo que vinha, né, da cultura indiana, a gente teve aqui um texto sintetizado do Aurobindo, do Sri Aurobindo. Então, esses materiais, inicialmente, foram os materiais que participavam dos estudos esses que deveriam orientar o processo da meditação, e a meditação ela era basicamente voltada para despertar no ser de cada um, né, a própria alma, a existência da própria alma, e a meditação era voltada para isso, para o indivíduo, através do serviço desinteressado, através de um chamado interior, através, digamos assim, de uma vivência que estava naquele momento certamente acontecendo no ser de cada um, né? A gente ir ao encontro desse contato, né, com a alma e viver a partir disso, ou seja, o buscar isso. Para todos era realmente uma busca, para todos era, vamos dizer assim, um grande oceano de mistérios, né? Como é que faz isso, como é que chega aí, de que modo se descobre, né, essas realidades mais subjetivas e internas, né? E éramos, vamos dizer assim, nós éramos considerados iniciantes, não tem uma palavra perfeita para isso, nós éramos aspirantes, nós éramos aspirantes espirituais. Então todos estavam, né, exatamente num instante de aspiração, né, a viver uma vida de qualidade, uma vida da qualidade que a alma traz. Né? Quando ela se apresenta, ela traz uma qualidade de vida que até então é como se o indivíduo não conhecesse essa qualidade, é como se ele estivesse ainda ignorando a qualidade que, quando se é consciente da alma, a vida passa a ter. Então essas eram as aspirações, né? Então essa foi inicialmente assim a base, né, que fez com que a gente fosse se instalando, né, e desenvolvendo o trabalho. Eu acho que assim, inicialmente acho que a partir disso a gente pode desdobrar, né, depender, vamos dizer assim, né, do interesse de cada um de nós aqui, né? A gente pode aprofundar, a gente pode desdobrar isso, né, numa continuidade de partilha. Eu acho interessante, então, passar para você, Roberto, para dar uma pincelada análoga a essa, um resumo básico. Então, muito obrigado. Minha alegria por estar aqui com vocês, com a Sônia e Toné, nesse espaço tão inspirador. Para mim, me tocou muito que nosso encontro tivesse iniciado ontem, sobre as emanações do arquétipo, talvez o mais importante dessa idade que nós estamos vivendo, que é da Grande Mãe e das crianças. A Grande Mãe, esse feminino sagrado, que constela esse mundo da criança, que fala sobre a possibilidade de reconstruir o projeto Mãe. Antes, também eu quero dizer que para mim é muito importante o conceito do imaginal. O imaginal é um conceito, depois nós podemos falar sobre isso, né? Inicialmente eu quero só postular que é um mundo intermediário que existe entre o finito e o infinito, entre o que se pode tocar e o intocável. É um mundo arquetípico, um mundo do silêncio, um mundo noético. E nessa concepção do imaginal, que foi resgatada pelo Corban, no Ocidente, da gnose islâmica, tudo que você vê no literal é uma metáfora do imaginal. Então se fala que tem uma história literal, a história que nós contamos, e vamos continuar contando, Sônia e eu, porém tem uma história imaginal. A história literal é uma metáfora da história imaginal. Então, o primeiro é esse
respeito com relação a esse mistério, esse invisível. Tudo que nós vamos contar aqui é apenas uma ponta do iceberg. Assim como existe uma geografia literal dos mapas, existe uma geografia imaginal, do não mundo. É o espaço onde habitam os xamãs, os profetas, é o espaço das experiências visionárias. E para mim isso é mais do que um conceito. É algo que faz parte da minha leitura do mundo. Então, a história literal da Unipaz me coube participar dela desde a pré-história, que começou em 1981. Nessa época eu era um didata, analista, tinha feito formações em gestalterapia, etc. Mas alguma coisa me cavava o peito, uma angústia. E eu não sabia de onde vinha essa inquietude. Eu tinha realizado uma mudança na minha existência e aparentemente tudo estava bem, porém algo me cavava. Me tirava um pouco o ar. E foi quando me caiu nas mãos um flyer sobre introdução ao cosmograma do Pierre Weiner. E eu pensei, não, é de coisas tal, de Pierre Weiner. Eu já tinha ouvido falar dele, eu tinha 30 anos nessa época, era início de 1981. E lá eu fui com um amigo de São Paulo, também didata, analista. E vocês sabem que é um analista didata, é alguém que divide tudo. Porque analisar é uma tentativa de compreender o todo pela parte. É um método de decomposição redutivo causal. Então, todo analista é como alguém que tem, sabe aquele japonês que faz essa comida, está cortando tudo, retalhando tudo. Busca de a compreensão do todo pela parte. Era esse analista ingênuo que entrou na sala e viu um homem com a coluna ereta, olhos azuis, e alguma coisa aconteceu que nunca eu tinha vivido antes. Um silêncio interior, uma expansão de consciência que eu desconhecia. E eu estou naquele lugar onde pela primeira vez eu me encontrava. E escuto o Pierre falar. Eu vou falar da raiz do sofrimento humano. E aí ele escreveu no flipchart: apego à identificação, tudo está em transmutação. Se você se identifica, ou seja lá o que for, medo, você vai ter medo. E o medo vai te levar ao estresse, que é a origem das doenças civilizacionais, que reforça o apego, e todo apego advém da fantasia da separatividade. Aquilo teve um impacto na minha existência, que posso apenas descrever assim: um homem que entrou naquela sala jamais saiu. Saiu um outro, para espanto da minha mulher, que viu um analista agnóstico sair de casa pelas 7 horas da noite e chegar embriagado, pisando em nuvens do transpessoal. E foi assim que eu também compreendi aquela angústia que me cavava. E de todas as pessoas que me procuraram. A prisão, que no Oriente se chama avidya, a ignorância existencial, essa vivência apenas na concepção de uma parte isolada de tudo. A ilusão da separatividade. Então, nessa época, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa desse homem, que me apontou a direção onde eu estava pronto.
e fui procurar o Pierre, em Belo Horizonte, no Retiro das Pedras, mas aí eu soube que ele tinha viajado para realizar o retiro chamado 333, 3 anos, 3 meses, 3 dias, no Lamastério tibetano, no sul da França. Então eu esperei o Pierre 3 anos, 3 meses e 3 dias. Mergulhei nos estudos de Shriolobin, do taoísmo, do sufismo, da tradição hindu, sobretudo yoga, etc. E a transpessoal. Inclusive Alice Bailey, a teosofia, essa fraternidade branca, etc. Tudo isso, durante esse tempo que eu esperava o Pierre, o sentimento de abandono, mas que era muito familiar para mim, eu mergulhei e aí sonhei num congresso de psicologia humanística e transpessoal. E eu me reencontro em Pierre em 1986, meados. Ele iria fazer uma conferência para um evento celebrativo ao nascimento do Pietro Baldi, no Templo da Boa Vontade. Nós nos encontramos antes dele fazer a conferência. Eu entreguei para ele o livro que eu tinha escrito na sua ausência, que era uma análise transacional centrada na pessoa e mais além, que é uma síntese da análise transacional, da gestalterapia, da abordagem centrada na pessoa e da transpessoal. E disse: Pierre, estou te esperando para te fazer um convite, para você ser o presidente de honra de um congresso humanístico e transpessoal. Ele olhou para mim e disse: Roberto, eu aceito, mas vamos avançar. Não vamos ficar em psicologia, não. Ele estava com 2 documentos, em uma das mãos, a Declaração de Veneza, que tinha sido publicada nesse mesmo ano, nós estávamos em 1986, com representantes da ciência, da filosofia, da arte, da tradição espiritual, pela Unesco, que diz simplesmente: a ciência chegou diante dos confins. É preciso iniciar o diálogo e premente contato entre a ciência, a filosofia, a arte e a tradição espiritual. E na outra mão, ele estava com um documento, a Carta Magna da Universidade Holística Internacional, que ele tinha escrito em Paris, com outros 2 franceses, Jean-Yves Leroux, nos tornamos irmãos, e a Monique Tournier. Escrito no mesmo ano, nesse ano, 1986. Eu falei: Pierre, que maravilha. Ele disse: então vamos fazer o primeiro congresso holístico. Eu disse: Pierre, olha nesse livro que eu acabo de lhe dar, o conceito da holística está na primeira página transversal. Vamos então fazer o primeiro congresso holístico do Centro-Oeste. Ele falou: não, Roberto, vamos fazer o primeiro congresso holístico brasileiro. Eu disse: Pierre, eu tenho amigos na América Latina, vamos fazer o primeiro congresso holístico latino-americano. Ele falou: vamos endoidar de vez. Vamos fazer o primeiro congresso holístico internacional. Eu trago o Monique Tournier, André Chouraqui, a Jean Leroux, e no prazo de 9 meses, acredite ou não, nós estamos em junho de 86, em março de 87, nós realizamos o primeiro Congresso Holístico Internacional, reunindo mais de 1000 pessoas, palestrantes internacionais, no Centro de Convenções de Brasília. Eu era o coordenador geral, o Pierre, o presidente de honra, e o governador José Aparecido foi convidado para dar palestra de inauguração. E quando ele escutou o André Chouraqui, que traduziu o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Corão, quando ele escutou um Jean-Yves, o Pierre ele já conhecia, eles já eram amigos, um Stanley Krippner, ele sentou-se e participou do congresso. E eu devo dizer uma coisa: eu estava muito cansado, porque eu já tinha participado e até coordenado congressos de Patotins.
patotinhas patotinhas de antropologia, etc. Mas esse não, nós tínhamos 4 coordenações das ciências, no plural, das filosofias, das artes e das tradições espirituais. Cada um com um cacuete, cada um vindo de um mundo. E eu tive que fechar o consultório 3 ou 4 meses antes, não sei como eu vivi, só vi por essa realização, mas eu pensava, vai acabar. 29 de março acaba, eu posso voltar à minha existência. Bom, era 29 de março, com a presença da Bournier, presidente da Sociedade Teosófica na época, e outros conferencistas. Eu estou coordenando a mesa de encerramento. Entra o Zé Aparecido, eu convido para sentar-se conosco, naturalmente. Ele escuta, todos falam, Rada Bournier, uma luz, amiga de Krishnamurti, e eu passo a palavra para o Zé Aparecido encerrar o congresso. E aí, ele disse aquelas palavras: esse congresso não pode acabar. Vamos fundar uma universidade holística internacional e que o PR vai ser o seu reitor. Só naquele momento eu percebi que nunca acabaria. Então, assim surgiu a Universidade Holística Internacional. O Zé Aparecido levou o PR Vai para qualquer lugar que estivesse disponível em Brasília, no Distrito Federal. Ele era visionário, um governador. Ele sonhava, ele tinha uma ideia de realizar uma cidade esotérica. Era o sonho do Zé Aparecido. Ele tinha amigos que acompanhavam nesse projeto, né? De criar o Luiz Gonzaga Scortetti, ligado à ufologia, etc. Então, o Pierre, quando chega na granja do IP não é a árvore, são as iniciais de Israel Pinheiro. Foi a primeira casa de alvenaria construída em Brasília, quando Brasília era um canteiro de obras. O JK vivia no chamado Palácio de Tábuas. E quando o Pierre viu uma réplica da ermida Dom Bosco, ele disse aquilo. Porque foi Dom Bosco que sonhou o Brasil. E você sabe, o próprio Pierre, quando começou a morar em Brasília, ele se deu conta daquele espaço de poder, e ele disse: o desafio é evoluir do amor ao poder para o poder do amor. Há 2 Brasílias. Há uma Brasília, essa que faz barulho, que vocês conhecem, do amor ao poder. Há uma outra silenciosa, do poder do amor, do Dom Bosco. Com que o Pierre, eu sei que ele se encontra nesse momento. Então, foi assim que o Pierre me convidou para ser o vice-reitor. Era tudo para ser desbravado, não existia experiência. Só que tinha algo, tinha um fundamento. O fundamento transdisciplinar holístico. Por um lado, a visão holística, que integra a parte ao todo, o todo é parte. E, por outro lado, a transdisciplinaridade, porque nós partimos do princípio de que não é um paradigma que inventou o problema que nós vamos resolvê-lo. Então nós partimos desse outro paradigma holístico, por um lado, e transdisciplinar, que é a dialogicidade da ciência com a filosofia, a arte e a tradição espiritual. Isso 1 ano depois da Declaração de Veneza. Isso no momento em que o Bazarán Nicolescu, com Edgar Morin, na França, estavam conspirando pela transdisciplinaridade. Nós iniciamos as atividades e era tudo inusitado, mas tinha uma energia extraordinária.
aquele sonho, aquela utopia realizada, aquilo que era possível, mas nós não sabíamos como. Porque aquela granja estava depredada. Nós tivemos que conseguir recursos para ter cadeiras. Inicialmente a gente sentava no chão. Assim. E nós tivemos uma integração desde o início entre o voluntariado, e por isso, desde aquela época, eu me interessava muito no Pierre também. A gente conversava. O Pequenino, ele sabe como organizar o voluntariado. Eu sempre tive um desejo de conhecer o Trigueiro, mas não fui dado no plano literal conhecê-lo. Acho que no imaginal, sim. E nós pensamos, alguém precisa nos ajudar. Então, conhecíamos um casal de grandes arquitetos de planejamento estratégico lá no sul da Europa, convidaram-nos e o casal ficava conosco um tempo e depois estavam mais confusos do que nós. Nós fizemos um colegiado, e o colegiado eram representantes da ciência, da filosofia, da arte e da espiritualidade. E tínhamos que conversar sobre qualquer aspecto através dessas 4 janelas. Nenhuma detém uma primazia. Ou seja, essa proposta transcende o cientificismo, essa proposta arrogante de que só através dessa visão científica, do racionalismo científico que surgiu no século XVII no Ocidente, que nós podemos compreender a realidade. Não, nós respeitamos o mundo, mas também a filosofia, a arte e a espiritualidade. Então nós sempre fomos criticados por 2 blocos. O bloco cientificista, que dizia, vocês são muito sonhadores, vocês estão delirando. E o bloco alternativista, que dizia, não, vocês dão muita importância para a ciência, para Descartes. E para nós, primeiro, era muito importante que fôssemos criticados, porque senão a normose teríamos engolido. Mas pelo lado certo, pelos extremos. Até que nós constatamos, em algum momento, aquilo que você encontra na profecia Rock. Nós somos aqueles a quem estamos esperando. Deixamos de esperar que alguém pudesse nos ajudar a realizar a universidade holística, que era chamada inicialmente internacional. Então nós assumimos, mesmo não sabendo que é essa grande virtude de Sócrates, né? Essa mente do principiante, que a gente precisa resgatar, estamos sempre no início, isso que é iniciático, saber que estamos sempre no início, que o único naufrágio é não partir, é achar que já sabemos. E foi assim que lá se vão 36 anos, o Pierre nos escuta nesse momento no plano imaginário, como Trigueirinho e muitos outros. E eu só posso dizer que o que mais importante para mim nessa experiência é participar dessa aventura inusitada. Saber que nós estamos presenciando o desabamento de uma humanidade. Não de uma. E talvez o nascimento de uma outra humanidade. Num momento de muita escuridão, de muitos absurdos que nós sabemos, de muita desumanidade, onde aparentemente no plano literal prevalece ao poder, porém está surgindo silenciosamente o que desaba, o que agoniza, faz muito barulho, esse sistema insustentável. O que nasce silenciosamente, é como uma borboleta que se desprende do pisar, não faz barulho. É como uma criança que desperta.
E eu aprendi que é muito importante olhar para aquilo que não faz mal. Porque é aí que está o novo e é aí que está a regeneração. Então eu compreendo a Uniluz como Unipaz como espaços regenerativos para esse momento de transição planetária, que é, eu diria que o conceito pelo qual o Trigueirinho devotou toda a sua vida. Eu creio que nós prosseguimos, cada um com uma concepção distinta, isso é importante, porque isso nos traz a riqueza, essa polissemia de sentidos, porém, saber que nós vivemos um tempo de transição, a metáfora que eu utilizo para a Cidade da Paz, também para o Uniluz, eu poderia estender essa metáfora, é de um canteiro de obras, e por isso que eu sempre me coloco como um operário de um canteiro de obras. Eu conheci Brasília, eu sou mais velho que Brasília há 10 anos, quando Brasília era um canteiro de obras. Sou da primeira turma de antropologia, de psicologia, de cristal, etc. Vi Brasília crescer. E tive na cerâmica Santa Catarina, que meu pai, em Lusiana, perto de Brasília, meu pai tinha um gênio de empreendedorismo. Quando ele percebeu Brasília sendo anunciada, ele fez uma cerâmica. Eu ia lá, moleque, para ganhar uma graninha nas férias, e sentia da maromba sair aqueles tijolos e empilhava. Trabalhei em muitas férias. Lá, ganhando uma graninha, eu não poderia suspeitar, nessa ocasião, que eu voltaria a Brasília para novamente trabalhar com esses tijolos. Porém, para a edificação de um novo, aprender a aprender. Que, em última instância, é o encontro da ciência com a consciência, da qual depende o futuro das novas gerações. Bom, eu vejo uma coisa muito interessante. A Uniluz nasce, foi até um museu, né? E foi por acaso que eu ouvi falar isso, não sabia que ia acontecer isso. Então eu vejo a Uniluz como um movimento, o nascimento como um movimento de ciclo, um recolhimento, né? As pessoas se encontrarem para se recolherem, né? Para aprenderem a estar consigo mesmo e conviver em grupo, né? E a Unipaz nasce com uma diáspora, né? Ela se abre instantaneamente para o mundo, né? Para os congressos, para a internacionalização dos conhecimentos e tal. É muito interessante, né? Porque eu tenho como foco essa ideia de que ambas as instituições, até onde eu posso perceber e conhecer, elas se direcionam para a mesma coisa. A utopia está na mesma direção, no mesmo objeto, mas os nascimentos são completamente diferentes. Né? E aí eu pergunto para a Sônia, não ficou desse só, né, Sônia? Não ficou nesse grupo inicial. O que aconteceu? Né? O que aconteceu depois? Eu sei que você tem a ideia, você sempre fala de 3 momentos da Uniluz, né? Que não se chamava Uniluz, eu estou falando Uniluz porque é Uniluz agora, mas não chamava Uniluz. Então, eu queria que você contasse agora, e a gente vai fazendo as escolas, tá bom? Assim, né? Então, vamos lá. Esse primeiro momento, né, que a gente hoje chama de o centro de luz, né, de onde vem, né, a palavra luz, que dá nome à universidade, foi um período realmente de muito recolhimento, de muita interiorização. E a ideia desse centro de luz, na verdade, estava muito fundamentada, digamos assim,
nos princípios que estão presentes, vamos dizer assim, na vida de qualquer aspirante espiritual, né? Então, a ideia da vida espiritual era muito forte, era muito intensa, né? E as pessoas, quer dizer, nós estávamos aqui e eu imagino que todos, né, movidos por um mesmo movimento, um movimento de ir para dentro, de se recolher, né, de se retirar, né? Talvez até se retirar da normose, né, uma palavra que eu acho que é muito usada no âmbito, né, da própria Universidade da Paz, né? A gente não tinha essa palavra, ou seja, não é uma palavra circulante, né, no pedaço, mas no fundo era como se todo mundo estivesse vivendo, né, aquela instância existencial, aquele momento existencial, que eu acho que pega todo mundo, ou quase todo mundo, a gente que percebe isso com muita clareza e intensidade, e pode ser que haja, né, os que não percebam tão, né, intensamente, mas eu acho que todo mundo que veio com esse momento assim de precisar realmente sair, né, do conhecido, deixar para trás o conhecido. A família, vamos dizer assim, o trabalho, tudo aquilo que até então era, vamos dizer assim, o normal de se fazer, né? Então todos estavam profundamente motivados por isso. E isso talvez desse para cada um, né, uma instância que talvez a gente possa dizer mística, algo, vamos dizer assim, de você querer realmente encontrar algo que fosse, né, que fosse divino, que fosse luminoso, que fosse libertador, né? E era assim, era como se todo mundo tivesse junto nessa viagem, né? Então a ideia era recolher, né? A ideia era vir para um lugar distante, né? Na época não era tão distante, mas essa área aqui era uma área que estava bastante ainda preservada, né? Era, vamos dizer assim, criar um espaço, né? Construir um espaço no qual tudo pudesse facilitar, né? Criar um ritmo, né, uma cultura, uma experiência que apoiasse essa busca interior, essa busca espiritual, né? E tudo foi feito, vamos dizer assim, para facilitar isso, né? Então, eu diria assim, das características que mais, no início, né, ajudaram a implantar, vamos dizer assim, o trabalho que a gente vê desdobrado hoje, né, em mais dois aspectos. Eu diria que o que vem assim de muito importante foi essa ideia de você querer viver como alma, ou seja, você não mais existir como uma personalidade, ou seja, a ideia era desafiar o sentido de ego, o sentido de personalidade, o sentido, vamos dizer assim, de entidade existindo inconscientemente na separatividade ou na fragmentação. Então parecia que uma vez que você busca essa vida da alma, você, vamos dizer assim, sai da normalidade dessa separatividade e você entra numa pesquisa profunda de algo que ressoe como verdadeiro, né? Que seja talvez a verdade que se quer, a verdade que se busca, né? E para isso era preciso recolher, para isso era preciso estar realmente retirado, né? E a primeira fase, vamos dizer assim, essa fase que a gente hoje chama, né, a fase Centro de Luz de Nazaré, ela teve essa característica e ela foi praticamente sustentada pela presença do Trigueirinho, pelo conhecimento do Trigueirinho, pela experiência que ele tinha, né, nesse âmbito, né, e contou com pessoas que também estavam naquele momento necessitando disso, querendo isso profundamente, né, ou seja, totalmente voltados, né, pelo menos no tempo de cada um, né? Porque cada um teve um tempo para estar na experiência, né? Ou seja, todos estavam de alguma forma no seu tempo indo em direção a essa busca, né? A essa busca espiritual, a esse encontro com o que na época, né, era, vamos dizer assim, era, digamos assim, a visão máxima era você entrar em contato com a sua própria alma e a partir disso existir a partir daí, né?
E a alma trazendo as qualidades, a alma trazendo as suas qualidades, né? Trazendo, vamos dizer assim, a sua vibração, trazendo aquilo que seria, no caso, né, a visão da alma. Então, a alma quer servir. A primeira coisa, inclusive a gente ouviu assim, a Bailey diz uma coisa assim, né? Se a gente puder dizer que a alma tem um instinto, assim como existe o instinto de preservação, né, todos os instintos humanos conhecidos, né, se a gente pudesse dizer que a alma tem um instinto, o instinto dela é servir. Ou seja, quando ela aparece, ou seja, quando nós somos motivados ou quando algo vibra em nós, que é a presença dessa alma, a primeira coisa que a gente quer saber é para onde eu vou, o que é que eu faço para servir, para desinteressadamente fazer alguma coisa pelo bem do todo, pelo bem do próximo, se a gente puder colocar em palavras esse movimento, né? Eu, inclusive, costumo dizer que, assim, naturalmente isso acontece, acho que um laboratório no qual a alma se coloca muitas vezes, digamos assim, por conta desse instinto, eu acho que é a maternidade e paternidade. Né? Porque se você não tiver essa disposição anímica, né, para se dedicar ao que a gente chama de maternidade e paternidade, vamos dizer, será desastroso, né? Vai ser uma coisa desastrosa para todos os envolvidos, né? Mas tem esse momento, tem um impulso, né, em que isso acontece, e eu acho que é daí também que vem a raiz do voluntariado. Eu acho que todo voluntário é alguém que está dizendo isso, é alguém que está querendo isso, é alguém que está indo na direção, vamos dizer assim, de se sentir livre para se doar, ou seja, como se essa ação de se doar, ela é libertadora, ou seja, você sente uma libertação, você sente uma leveza, você sente, vamos dizer assim, como se você estivesse, né, dançando no compasso certo, da música certa na sua vida, né? Tudo vai acontecendo de uma forma absolutamente natural. As coisas vão se desdobrando naturalmente a partir daí. Então, o centro de luz, o momento Trigueirinho, o momento José Trigueirinho Neto, a instância que ele instalou, ou seja, a instalação que ele fez. E instalação é uma palavra para mim que eu gosto muito de usar, pensando também na proposta da arte, né? Ou seja, da arte que faz instalações, né? Da arte que vem e instala alguma coisa viva, alguma coisa, né, que traz, né, uma proposta de descoberta, de mudança, né? Enfim. E eu diria assim, que a instalação, a arte do Trigueirinho, a instalação dele foi a de trazer, né, de instalar o sentido, né, do serviço desinteressado, de trazer, vamos dizer assim, o princípio, né, que a gente tem aqui como princípio, né, o silêncio, né, a questão do silêncio. Ele era uma pessoa que incentivava muito o silêncio, né, o princípio do serviço altruísta, do silêncio, da meditação, né. Então, os anos da instalação do Universo da Luz teve uma ênfase muito grande nesses princípios. Né? A meditação, o silêncio, o cuidado amoroso, né? Que depois a Sara aprofundou profundamente, né? Aprofundou intensamente, né? Ela fez um aprofundamento muito grande dessa ideia do cuidado amoroso. E a primeira fase, a fase centro de luz, foi mais, vamos dizer assim, recolhida, foi mais, digamos assim, com uma incidência muito grande, assim, de residentes que estavam vivendo momentos de suas vidas que, vamos dizer assim, se harmonizavam com a necessidade de permanência maior aqui, em função de construir o local, em função de, vamos dizer assim, erguer todos os prédios, né, e fazer o desenho, né, do espaço físico. E a presença dele foi muito importante para sustentar isso, para sustentar, vamos dizer assim, as necessidades internas, né, desses buscadores ou desses aspirantes espirituais, né, dando uma resposta, ou respondendo às necessidades que se apresentavam para fazer acontecer, né, o empreendimento. Aí você fala uma coisa, Sônia, que desperta uma curiosidade, acho que em todo mundo. Né? As pessoas vieram aqui, onde é que elas ficaram?
O Vipaz começou na Granja do Tempo, já tinha uma purificação prévia, né? E a luz. Onde se escapa? Não tinha. Então, conta um pouco disso. Isso. Bem lembrado. Muito bem lembrado. Então, quando a gente chegou aqui no dia 7 de março, a gente se instalou numa casa lá embaixo, na beira da represa, e essa casa, ela era de propriedade, vamos dizer assim, das mecenas, das pessoas, né? A Marilda e a Marisa, que elas eram proprietárias também desse terreno que foi cedido em comodato, elas também cederam a casa lá perto da represa, que era uma casa da família, né, uma casa de campo, e nós nos instalamos inicialmente lá, né, nesse lugar. Quem coube dentro da casa ficou dentro da casa, e também havia pessoas em barracas do lado de fora no começo, né. Ou seja, aqui, onde está toda essa edificação, não tinha nada. Não tinha nada. Nós chegamos aqui, e assim, tinha uma pessoa do grupo, veio um pouquinho antes, ela veio para cá em novembro, conheceu uma pessoa que para mim ele é fundamental, ele é fundamental dentro do nosso grupo, da história de Nazaré Uniluz, que foi o Cícero, e o Cícero foi a pessoa que, no braço, né, com o enxadão, ele fez na mão essa subida que a gente tem aqui, né, a rampa de acesso, ele fez, né, no enxadão. Ele também cortou os barrancos para poder a gente ter os platôs, onde o centro comunitário está, onde a casa da Araucária está, onde a casa da Sara está, né, onde cada uma dessas casas do lado de lá estão, nos lugares onde elas estão. O Cícero foi a pessoa que fez o platô junto conosco, porque ele cortava os barrancos, ia tirando a terra e fazendo a terraplanagem, e nós, os residentes, íamos com os carrinhos, né, fazendo os aterros, né, e expandindo a frente de cada casa. Então, todas essas casas elas têm um pequeno aterro na frente delas, né, porque o terreno, como vocês podem ver, ele é totalmente inclinado, né, ele é uma inclinação. Então, ou seja, a gente foi construindo devagar, foi abrindo assim, clareiras cuidadosamente, porque o cuidado com a natureza, que é um princípio, também já estava aí instalado, né, dessa forma tácita, ou seja, a gente foi fazendo de um jeito que ia, né, despertando a consciência para o que de verdade estava acontecendo ali, né. Para mim foi muito importante, por exemplo, me dar conta desse cuidado, né, de perceber esse cuidado que se tinha com a natureza para a gente não avançar 1 centímetro a mais do que fosse necessário para instalar uma casa, né. Tanto que, assim, eu acho que um exemplo que confirma isso é a própria arquitetura do centro comunitário, que inicialmente era uma casa com um desenho e que depois, nessa comunhão com a natureza, ela ganhou outro desenho. Porque a gente cortou até onde viu que era possível cortar, e aí apareceram os níveis do centro comunitário. Tem aquele nível primeiro ali, né? Depois tem aquela passagemzinha, a primeiro, vamos dizer assim, nível que é a cozinha, depois o outro nível que é a copa, e por último ainda teve um nívelzinho a mais que é onde está hoje a despensa. Então esse desenho da casa foi feito com o arquiteto da natureza também, porque assim, foi uma relação que foi acontecendo naturalmente e se foi, né, a gente foi se adaptando a esse desenho na medida em que ia se relacionando com a própria natureza, né, com o espaço disponível, né. Então, a gente foi fazendo isso, né, num prazo assim, em 3 anos e meio de tempo, a gente praticamente já tinha essas construções iniciais, elas já estavam prontas. Centro comunitário, a casa da Sara, a casa da Araucária, né, e logo em seguida a sala de meditação. E quem fez essas construções? Quem realizou? Quem assentou? A primeira casa foi o centro comunitário. A gente teve, vamos dizer assim, uma equipe que foi, né, contratada para começar a construir com a nossa participação, a nossa dos residentes, né. Nós éramos focalizadores e apoiadores do que fosse necessário, né, do que ia acontecendo no entorno dessa primeira construção, né. Então, nós trabalhamos como serventes, ou seja, a gente fazia seleção dos tijolos, né,
Ao fazer a seleção de tijolos, quando eu conto as histórias dos princípios hoje, né, eu narro essas histórias porque nas paredes do centro comunitário você vê os princípios se manifestando no tácito, né? Por exemplo, a atenção plena. A gente foi levado a perceber que os tijolos tinham diferentes níveis de cozimento. Então a gente recebia caminhões de tijolos e aí no meio deles vinha tijolos mal cozidos, que eram os mais marrons, tijolos corretamente cozidos, que eram os rosados, né, que eram assim, os mais alaranjados, e os muito bem cozidos, que eram os rosados, né? E os construtores dessa primeira casa, ou seja, para eles não havia a inclusão dessa percepção, ou seja, para eles essa possibilidade de inclusão talvez não estivesse ainda presente, né? Então, mas nós percebíamos e a gente começou então vamos dizer assim, a cuidar que esses tijolos fossem, vamos dizer assim, discernidos, né? Para que não acontecesse como começou a acontecer, assim, de você ter um trecho de uma parede cheia de tijolos mal cozidos, o que não era bom, porque tijolos mal cozidos vão fazer com que ali a umidade passe muito rápido. Então é importante que a gente então distribua esses mal cozidos, né, que é o menor número, no meio dos rosados e dos alaranjados, para que, vamos dizer assim, se distribuísse melhor e se utilizasse tudo, né, no processo de construir. Então aí já era gente na sala de aula. A gente estava ali na sala de aula, né, do centro comunitário, aprendendo a prestar atenção e a oferecer isso, vamos dizer assim, no caso, para os trabalhadores que estavam ali, né. Por exemplo, o uso da massa, né? É muito comum, acho que talvez até a data de hoje, não sei, mas era comum que eles colocassem uma colherada de massa assim, de qualquer jeito. Então, era mais massa do que era necessário para colar um tijolo no outro. A gente não interferia nisso, né? Mas aí vai lá, passa a colher de um lado para o outro, assenta o tijolo e vai acumulando, vamos dizer assim, uma grande quantidade de massa no chão. E a gente não podia deixar de perceber que aquilo estava acontecendo. Então já era a atenção plena, né, se dando conta naquela sala de aula do que de verdade estava acontecendo. Então a gente ia lá, limpava, né, aquele excesso de massa. O nosso trabalho como serventes era fazer os frisos dos tijolos, tirar o excesso de cimento num tijolo e outro e sair frisando, varrendo com a vassourinha, limpando, vamos dizer assim, né, os lugares onde a parede estava subindo, aprendendo, né, também a assentar tijolo. Eu mesma, na construção seguinte, eu fui uma das pedreiras na construção da casa da Araucária. Eu trabalhei nos andaimes junto com a pessoa que foi escolhida da equipe anterior para ser o indivíduo que ia conduzir a próxima construção, que era a casa da Araucária, né? Então, assim, esse processo de prestar atenção, né, a esses detalhes todos, né, da cor dos tijolos, né, cuidar da limpeza no chão, frisar com atenção, já eram as salas de aulas tácitas, né? Já era, vamos dizer assim, o trabalho que eu diria que caracteriza o que Nazaré oferece para quem vem para a universidade. Porque, vamos dizer assim, esse despertar da consciência, assim, quando ele se dá no interior de cada um, quando ele não acontece de uma forma semântica, ou seja, ele não vem através de uma leitura ou de uma prática que a gente esteja fazendo, né? Ele vai acontecer por si mesmo e é tácito porque essa aprendizagem ela é silenciosa, ela não é científica, não é semântica, né? Ela é vivida, é como se tivesse que entrar pela sua veia. Você precisa sentir isso na veia, sentir, né, o que de verdade está acontecendo ali enquanto você está prestando atenção. E ao prestar atenção, você também aprende, vamos dizer assim, a não estar tão centrado, vamos dizer assim, em si mesmo, né, esse si mesmo que é, vamos dizer, a usina de separatividade dentro de cada um de nós. Ou seja, a condição humana é uma condição que
não vai abrir mão, não pode abrir mão, é naturalmente assim, né? Porém, quando você se dedica numa sala de aula a prestar atenção dessa forma, né, tacitamente pelo silêncio, você pode então entrar em contato com esse despertar que se quer. Você pode entrar em contato com esse estado de liberdade, né, da própria contenção, do próprio controle, né, que se tem no ato de existir, né, no ato de viver. Então eu diria que eu acho que eu desviei um pouquinho da sua pergunta sobre como tudo começou. Ótimo. Mas aí, quando eu entrei na questão da construção, eu entrei na sala de aula, né, e para mim vem a percepção de como foi que eu aprendi, ou seja, qual foi a aprendizagem que eu fiz ali, né, naquele lugar, e que é a aprendizagem que Nazaré continua propondo, né, assim, quem vem para a Universidade da Luz, ou seja, quem está interessado, digamos assim, no autoconhecimento, né, ele precisa, ou ele vai querer viver essa instância, né, tácita, dessa aprendizagem tácita que acontece no silêncio.